Olá, muito bem, boa noite. Estamos chegando para mais um Mota com você. Hoje recebendo aqui um médico especialista na saúde masculina. Vamos conversar com ele, doutor Otávio Berti. Boa noite, doutor. Satisfação tê-lo aqui. Doutor Otávio Berti, queria que o senhor cumprimentar os nossos telespectadores e contasse para nós quem é Otávio Berti. Boa noite, obrigado pelo convite. Microfone. Obrigado pelo convite. Eu sou médico formado aqui na região, né? Médico urologista formado aqui na Universidade Federal de Taubaté. E depois eu fiz a minha especialização também em cirurgia robótica ali no Hospital Sírio-Libanês, né? E atuo hoje na cidade de São José dos Campos e Taubaté como urologista, né? Fazendo as consultas e os procedimentos cirúrgicos na área de urologia. Nós temos, inclusive, um amigo em comum que te mandou um abraço, o César Nascimento, da Rádio Capital. O senhor que detectou aí o problema que ele tinha e, graças a Deus, a tempo, e hoje ele está aí para baixo e para cima e dando trabalho. Bem da saúde, emagreceu bastante, já recuperou. Está bem, realmente. Tu mandou um abraço para o senhor e sucesso. Qualquer hora vai passar lá para tomar um café. Não vai ser nem para consultar dessa vez, não, porque está bem. Está convidado. Muito bem. Vamos, doutor, vamos falar sobre, então, a prevenção, a detectação e o tratamento. O exame de rotina. Qual a importância do exame de rotina da próstata e o exame de sangue do PSA? A importância dos exames de rotina, né? A gente está indicando normalmente para pacientes acima de 45 ou 50 anos de idade, dependendo se tem histórico familiar ou não, né? É importante porque a gente consegue diagnosticar a doença numa fase bem mais precoce, que é o nosso objetivo, né? Detectar numa fase inicial, para assim você conseguir o objetivo maior, né, do médico e do paciente, que é a cura. A gente faz o exame de sangue, né, de rotina, uma vez por ano, associado ao exame de toque. Tá? Então, a gente indica para fazer todos os homens, né, tá? A população tem que estar esclarecida quanto a isso, fazer todos os homens com 45 anos de idade, que tem um histórico na família, ou é da raça negra, já deve iniciar com 45, e os outros homens a partir dos 50 anos de idade. Doutor, explica para nós aqui, principalmente para os nossos telespectadores, quais são os sintomas, como é que ele pode se observar, ou seja, acompanhar essa situação, porque isso aí você tem que passar por um urologista, mais cedo ou mais tarde. Então, passando mais cedo, ele naturalmente faz um tratamento mais precoce, acompanha tudo, pode evitar ter um problema sério. Quais os sintomas, se ele tiver o problema, ele começar a detectar? Em relação ao câncer de próstata, curioso é que, na grande maioria dos casos hoje, mais de 80%, o paciente é assintomático e não tem sintoma. Ele é descoberto justamente pelas campanhas de rastreamento com exame de sangue e toque. Por isso a importância. Quando o paciente está sintomático, já é um sinal que a doença já se encontra no estágio mais avançado, ou seja, sem possibilidade de tratamento curativo. Mas o homem também ele procura o urologista muitas das vezes devido a sintomas do inchaço da próstata. O nome técnico que nós urologistas falamos é hiperplasia da próstata. Né? Todo homem, a partir dos 45 anos, ele começa a ter esse inchaço. Esse inchaço ele pode comprimir o canal urinário e o paciente pode ter sintomas, como dificuldade para urinar, um jato bem enfraquecido e começa a levantar muitas vezes à noite, e aumento de frequência urinária e urgência. Então, às vezes, os pacientes, né, procuram-nos com esses sintomas. E também a gente aproveita e faz os exames de rotina. Mas 80% das doenças prostáticas são pelo inchaço da próstata e não pelo câncer. E não pelo câncer em si. A questão da próstata, se ele, por exemplo, começa a reclamar realmente que está doendo na hora de urinar, então isso já é o sinal que ele tem que se preocupar, já devia ter ido muito antes no urologista. O homem, a gente indica sempre o homem, a partir dos 40, 45 anos, fazer um check-up anual com o urologista,
com o objetivo de diagnóstico precoce de câncer de próstata, mas para avaliar sintoma urinário, visto que o inchaço da próstata ele é muito frequente. Então, quanto antes você diagnostica esse inchaço, por exemplo, você já pode entrar com medicamentos, existem medicamentos no mercado, que evitam a progressão da doença, reduzindo o volume da próstata, trazendo uma qualidade de vida para o paciente, que não vai ficar acordando à noite, não vai acordar cansado, não vai ter sintomas, e você evita o procedimento cirúrgico, que é o estágio final da hiperplasia. Até porque era uma doença que, se prevenida, seria bem controlada. Hoje ainda é uma grande causa de óbito no brasileiro, né? O câncer de próstata. O câncer de próstata, na verdade, é o câncer mais frequente no homem, né? Dentre todos os tipos de câncer. Ele é o mais comum, então, hoje no homem. Tirando os tumores de pele, o câncer de próstata é o tumor mais comum no homem, né? Dentre os tipos de tumor. Lógico, se a doença ela for diagnosticada numa fase mais tardia, a chance de evolução para óbito é muito grande. Muito grande, né? Graças a esses exames rotineiros que a gente sempre, todo mês de novembro, fica fazendo as campanhas, é mais para a gente tentar descobrir na fase inicial, né? E graças a essas campanhas, hoje, a grande maioria do câncer de próstata ele é diagnosticado numa fase mais inicial. Então, você que está nos acompanhando aí, acho que já deu para entender o recado, né? Câncer de próstata, você precisa, a partir dos 40 anos, já começar a se ligar. Liga, Luizinha, faz o PSA, faz o exame, procura o seu médico, o urologista, ele vai fazer a solicitação para você do seu exame. Você faz o exame de sangue, não dói nadinha, viu? Tá? E outro, o seguinte, o doutor, pode olhar a mão dele, é dedinho pequeno também, se precisar ter o toque, não vai sentir muito, não. Então, é claro, brincadeira, né, para a gente quebrar um pouco aqui, mas isso é uma preocupação do homem que desnecessária. Você precisa estar aqui, vivo, curtindo a sua família. Gente, essa é a importância desse nosso bate-papo aqui hoje com o Dr. Otávio. Justamente por isso, alertar você, para você cuidar da sua saúde. O câncer de próstata mata. E se tratado antes, você tem toda a sua vida para frente, para curtir a família, para curtir os netos. Mas nós vamos lá, doutor. A cirurgia, como que ela é hoje? Quais são os recursos que existem? Tem via SUS, convênio? Como é que é isso? Como a gente está falando de câncer de próstata, eu vou falar especificamente da cirurgia para o câncer de próstata, né? A cirurgia hoje do câncer de próstata, ela se modernizou demais. Cada vez mais os procedimentos eles estão se tornando cada vez menos invasivos, né? Antigamente fazia-se uma cirurgia aberta com corte do umbigo até a região do púbis ali para poder ter acesso à próstata, retirar toda a próstata, e muitas vezes lesando vasos e nervos, levando a sequelas no paciente como impotência e incontinência. Com o advento da videocirurgia, que é igual aquela vídeo de vesícula que faz com pequenos furinhos, a gente chama de laparoscopia, já começou a ter um avanço das técnicas de cirurgia de próstata e hoje a gente dispõe da robótica, né? Que é a grande evolução da cirurgia na próstata, porque através também de pequenos furos e braços robóticos, a gente consegue entrar na cavidade do paciente, aumentar a imagem e ver mais ou menos ali próximo onde estão as pequenas estruturas de vasos e nervos que são responsáveis pela ereção e incontinência. Aí você consegue separar direitinho ali, e por isso o êxito tão grande da cirurgia de robótica. Você evita sequelas que normalmente numa cirurgia aberta, por exemplo, poderia ocorrer. E também, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, o paciente tem alta, às vezes, no dia seguinte, né? O tempo de sonda é menor, o paciente tem menos sangramento, praticamente não sangra na cirurgia, então tem menos complicações e pode voltar mais rápido às atividades do dia a dia. Ao contrário de uma cirurgia aberta, por exemplo, que a recuperação é bem mais lenta. Eu tive câncer de próstata. E eu fiz, então, essa cirurgia de robótica, porque eu queria robótica, justamente pelo medo da impotência. Falavam muito disso aí, a gente tinha esse comentário aí. Então, todas as pesquisas que eu fazia, a robótica dava segurança, tá? A segurança de fazer uma cirurgia e a gente ter uma vida normal depois. Então, eu optei pela cirurgia de robótica, naturalmente particular, o meu convênio não cobriu, né? Mas
como o senhor disse, eu praticamente não tive sangramento. Eu tirei na hora que chegou do centro cirúrgico, tirou, trocou. No dia seguinte, tirou mais um pouquinho e mandou, pode fechar, você não tem sangramento. Foi isso, espetacular. Eu fiz a cirurgia num domingo, na terça-feira eu estava de alta. Com 15 dias eu estava voltando ao trabalho. 15 dias. Tá? Então foi uma coisa assim, fantástica mesmo. E essa coisa da robótica, ele aumenta o campo de visão em 12 vezes, é isso? Ou já está mais? 10 vezes. Você viu, então não tem, ou seja, é uma coisa que você que precisa, vale o investimento, viu? Vale o investimento, acho que vale a pena. O governo já paga isso, doutor? Você falando do investimento, vale o investimento porque isso aí, saúde vai em primeiro lugar. Lugar, né? Os custos, eles têm diminuído cada vez mais, né? Perto de coisa de 15 anos atrás para hoje, reduziu-se muito os preços, mas ainda é um preço que não é acessível para toda a população. Na verdade, nenhum convênio cobre a cirurgia robótica. Não está no convencional, né? Cobre a convencional ou a laparoscópica, que é por vídeo, né? Mas, às vezes, a gente consegue, eu acho que a população precisa saber disso, existem alguns convênios que você consegue a internação para fazer o procedimento e a taxa da robótica o paciente paga, porque realmente não está no rol. Então, assim, o convênio não está errado em negar, porque ainda não entrou no rol de procedimentos. Mas dá para você fazer um meio a meio, vamos dizer assim, para poder ajudar o paciente e vale a pena. Como você mesmo teve a experiência, né, não sabia, vale a pena pelos vários benefícios que a cirurgia robótica ela oferece, né? O meu já está com 8 anos, estou fazendo aquele acompanhamento anual já. Então, mas, graças a Deus, melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje, viu? Investimento, saúde. E o meu presente é que eu estou curtindo muito a minha neta. Isso é bom demais. Doutor, mas a gente não pode ficar só, né? Temos que orientar o povo que está em casa. Eu queria que o senhor passasse para a nossa questão. A questão da cirurgia de robótica, o senhor faz ela aqui em São José mesmo ou não? Não, em São José a gente ainda não dispõe da plataforma, né? Não, esse foi um problema que eu enfrentei. Normalmente, os meus pacientes aqui do Vale do Paraíba, eu vou com o paciente até São Paulo. Então, eu opero em quase todos os hospitais de São Paulo. Então, eu faço a cirurgia lá, a gente tem uma equipe lá que nós operamos juntos. O paciente tem alta, eu volto com o paciente e acompanho aqui. E aí o acompanhamento aqui no seu consultório mesmo, normal? É normal, é um acompanhamento normal como qualquer tipo de cirurgia. Né? Maravilha, porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você passar ou estiver passando por isso, não tenha receio. É uma situação que todo homem vai passar, tendo o câncer de próstata ou não. Ele precisa fazer o acompanhamento. Se você faz o acompanhamento, você pode evitar ter o câncer. Você pode fazer o acompanhamento, tomar a medicação, evitar com que ela cresça, que a próstata cresça, e assim você foge, ou seja, você prorroga o máximo de tempo possível e em boas condições, na verdade. Tá? Por isso nós temos os especialistas, e o doutor Otávio Berti é justamente para isso, para te ajudar. Bom, o senhor já nos respondeu isso aqui, vamos guardar isso aqui. Vamos falar aqui agora, tem outros temas que a gente gostaria de abordar com o senhor, sobre a saúde reprodutiva. A disfunção erétil. Causa, diagnósticos, opções de tratamento. O que nós podemos levar para os nossos telespectadores? A disfunção erétil realmente é uma das causas mais frequentes que trazem hoje o paciente no nosso consultório, do médico urologista ou andrologista, né? E dentre as causas da disfunção erétil estão as causas psicológicas, estresse, ansiedade de desempenho, às vezes com uma parceira nova, diabetes também, problemas a gente chama de vasculopatias no pênis, né? O diabetes ele acomete as pequenas artérias ali e dificulta a chegada do sangue para o pênis. Então, causas vasculares, causas neurológicas como trauma de medula, AVC, por exemplo, pela falta de inervação do estímulo para o pênis, e tem causas hormonais também, principalmente causas como
quando a testosterona está baixa, né? Que a gente chama de distúrbio androgênico. Após os 45 anos há uma queda de testosterona. Então, essa queda de testosterona também leva a uma queda de libido e o paciente tem disfunção erétil. Então, tem várias causas, né? O paciente tem que ser investigado. E como é que é o tratamento? Como é que o senhor aborda isso com o paciente? Porque é um assunto assim, um tanto delicado, né? Meio melindroso aí, porque primeiro o homem fica um pouco de vergonha, um pouco de situação, mas tudo procurado tem solução, né, doutor? Tem. Para a gente realizar um tratamento de disfunção erétil, né, a gente precisa saber a causa. Primeiro a gente precisa saber a causa, a gente precisa conversar com o paciente, examinar o paciente, pedir exames laboratoriais para o paciente e vai depender da causa. Se for um problema de falta de sangue para o pênis, hoje é muito comum a gente entrar com as medicações, como Viagra, Tadalafila, que são dilatadores, né, penianos. Se for causa hormonal, você vai fazer uma reposição de testosterona, né? E hoje é muito frequente paciente jovem nos procurar no consultório com um problema que na maioria das vezes são por causas emocionais ou psicológicas. Aí a gente indica uma terapia, né? Ô, doutor, o senhor citou aí o Viagra, mas o Viagra não causa efeitos colaterais aí, coração, essas coisas? Não tem assim, por exemplo, nós falamos do azulzinho, que o azulzinho é o mais comum, né? É o que todo mundo conhece, é o que se fala nos filmes, é o que se fala nas novelas, é o que fala em tudo, né? Então, mas tem outros que não causam efeito, mas tem que ser feito através de uma consulta, né? A importância do médico urologista ele avaliar as contraindicações do uso, por exemplo, dessas medicações, né? Da sildenafila, né? E a tadalafila. A contraindicação principal é pacientes que têm problema de coronária, são cardiopatas e usam medicamentos para o coração. Então pode ter uma interação e pode levar a problemas graves e até a morte. Mas são casos isolados, tá? Então o médico ele vai avaliar o paciente, vai ver as doenças que ele tem e com segurança ele pode indicar sim essas medicações, né? Então tem que ser avaliado caso a caso, mas a contraindicação principal é paciente com problema de coronário, problema que já infartou, paciente que já tem angina no peito. Esses pacientes têm que ter uma parcimônia ao indicar o tratamento com essas medicações. A gente andou vendo aí através da imprensa jovens sem até necessidade de usar aí o Viagra, vamos usar o Viagra como exemplo, e eles usando para aumentar o quê? Para aumentar ali a demora, a eficiência ali na relação. E com isso nós começamos a ouvir falar de história até mesmo de óbitos de jovens. Isso é preocupante? Qualquer medicamento que você usa sem uma orientação médica, uma prescrição médica, não só essas medicações, pode levar a problemas de saúde, né? Efeitos colaterais e até óbito. Agora, normalmente o paciente jovem não precisa fazer a utilização desses medicamentos, né? O paciente jovem dificilmente vai ter uma causa orgânica de disfunção erétil. Ele pode até ter. Por isso que é bom ser avaliado, às vezes uma conversa com o paciente, às vezes uma terapia resolve o problema, sem a necessidade de usar essas medicações, que inclusive pode dar dor de cabeça, rubor facial, pode dar sensação de palpitação. Então tem muitos efeitos colaterais. Então por isso a importância de ser avaliado, né, por um médico, como qualquer outra especialidade, né? O doutor, geralmente o pessoal usa muito isso quando vai para os motéis, quando sai com uma companheira que não é oficial, né? E aí o que ele faz? Mistura o remédio com a bebida. Isso aí é um caminho meio perigoso, né? A utilização de medicações, né, com bebida alcoólica pode ser perigoso, pode levar a vários tipos de problemas, efeitos colaterais, né? Realmente é um problema. Porque a gente vê muita situação aí que a gente ouve, fulano saiu, foi lá, tal, e de repente teve um infarto. Ou seja, a pessoa não teve o cuidado de passar por um médico antes, por um especialista, para ele poder avaliar a situação. Porque isso realmente é o que preocupa hoje quando a pessoa vai tomar uma medicação dessa, né? Inclusive, é uma coisa interessante até, às vezes o primeiro sintoma que um paciente pode ter um problema de impotência de origem vascular é doença cardíaca, né?
Aliás, o contrário, perdão. Às vezes, o primeiro sinal de que o paciente tem um problema cardíaco é a impotência sexual. Então, às vezes, o paciente ele usa essas medicações, já tem um problema cardíaco, não sabe, usa por conta própria e pode acontecer esse tipo de coisa. Então, na verdade, ou seja, o seu instrumento falhou, fique preocupado com o coração também. Pode haver relação, não é que normalmente tem, mas pode ter uma relação, e aí você agrava o seu problema cardíaco. Exatamente. Muito bem, nós estamos aqui hoje batendo esse papo gostoso com o doutor Otávio Berti, urologista aqui de São José dos Campos, trabalha aqui no Vale do Paraíba. O senhor tem consultório aonde, doutor? O meu consultório aqui em São José fica ali na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro Médico Rio Branco, ali pertinho da ITEP, ali do lado da Supera, né? Eu atendo ali 3, 4 vezes por semana ali. Muito bem. Depois o senhor passa para nós o telefone, você que está em casa aí, pega a caneta, deixa do lado o papelzinho aí, que daqui a pouco ele vai passar o endereço certinho e o telefone para você poder procurá-lo caso você necessite. Doutor, mas voltando à questão do câncer, nós temos também não só a questão do câncer de próstata, mas também do testículo, né? O testículo é uma situação aí que esse sim mata e causa impotência, né? O tumor de testículo é que muita gente desconhece, mas o tumor de testículo ele é preponderantemente de paciente jovem, adolescente ou adulto mais jovem, né? Pode dar numa faixa etária de 50 anos também, mas ele é mais comum no paciente jovem. E muitas vezes você detecta através de um aumento ali no volume da bolsa escrotal, né? E um endurecimento do testículo. Às vezes até a importância de um adolescente ou de um adulto jovem fazer um autoexame, né? Sempre no banho, dar uma palpada nos testículos para ver se não acha um caroço ou algum nódulo. Mas é uma doença preponderantemente do paciente jovem. Isso dói? Normalmente é indolor. É indolor. É um crescimento ali, um aumento do testículo, né? Depende do lado. E pode estar associado com a dor ou não, mas normalmente é indolor. Normalmente é indolor. Então ele tem que ficar atento aí com relação a um caroço, um endurecimento, essas coisas. Então, você percebeu isso, corre porque tem cura, né? Tem tratamento. Olha, dentre os cânceres urológicos, o que tem o maior, vamos dizer assim, uma grande possibilidade de cura é o câncer de testículo. Mesmo que ele estiver num estágio bem avançado, com comprometimento de pulmão, fígado, ossos, a quimioterapia, no caso de tumor de testículo, ela é curativa. Ela é curativa na grande maioria dos pacientes. As taxas de cura podem chegar em torno de 90% a 95% no câncer de testículo, qualquer fase da doença, praticamente. Mas isso pode afetar na questão da reprodução, né? Ou não? Na verdade, assim, o que vai afetar mesmo ali a questão da reprodução, né, a produção de espermatozoides, são duas coisas, né? O paciente ele vai ficar com um testículo só, né? Se fosse só isso, ele acaba aumentando e compensando. O problema, às vezes, é a quimioterapia. A quimioterapia ela pode gerar um quadro de infertilidade para o paciente, só pelo uso do quimioterápico. O fato de ter um testículo só não afeta em nada? Não, o paciente ele mantém a fertilidade. Na maioria das vezes, ele vai manter a fertilidade, mesmo com um testículo. Tem pacientes que nascem sem um dos testículos, né? E tem pacientes que têm um testículo não descido de um lado que causa infertilidade e o outro na bolsa. Então ele pode sim ser fértil. Esse caso do testículo do lado, ele tem que ser colocado no lugar, né? Senão pode ter problemas, né? Normalmente o pediatra, né, o cirurgião pediátrico dá esse diagnóstico, né? Ele percebe que na ausência de um dos testículos, ou os dois na bolsa escrotal, e através de exame, ou de exame de palpação, ou exame de ultrassom, ele pode detectar esse testículo ou na região da virilha, ou na região do abdômen, que chama de testículo não descido, ou o nome técnico criptorquidia. Esses pacientes pediátricos devem ser operados até 1 ano e meio de idade. Por quê? Porque o testículo na região do abdômen ou na região da virilha, a temperatura ali é muito maior do que a temperatura necessária para a reprodução e pode levar a uma infertilidade nesse testículo. Então, por isso, a importância, né, quem está assistindo aí também, tem seus filhos, a ausência do testículo deve levar um urologista ou um pediatra
para poder investigar e fazer essa cirurgia o mais rápido possível. Tá. Procurar, então, até quanto bebezinho mesmo. Bebezinho, exatamente. Então, essa é a importância, então, de fazer um acompanhamento adequado. E aí, quando até 1 ano e meio tem que ser operado. Localizou que está sem um testículo. Aí ele vai o quê? Procurar um urologista? Ele pode procurar um urologista ou cirurgião pediátrico. A gente vai fazer essa investigação através de exames, né, ultrassom, palpação. E se a gente não achar um testículo, às vezes faz até uma videocirurgia, porque existem alguns testículos que estão ocultos ali dentro do abdômen. Então você tem que ter certeza se o paciente nasceu sem um testículo ou se ele está intraabdominal. E um outro grande problema que eu esqueci de falar, que é importante também, além da questão da fertilidade, da necessidade de você descer o testículo, é um aumento de quase 4 a 5 vezes da chance desse testículo não descido virar um tumor depois. Por isso a importância de você descer ele até para fazer a palpação. Você pelo menos localizar o que está acontecendo. O fato de você não ter um dos testículos não acarreta impotência, mas se ele ficar perdido ali dentro, pode dar problema para o futuro. Você pode ter um câncer ali, né? Ele pode desenvolver um câncer. Então é importante você dar esse diagnóstico, né? O senhor não acha que falta um pouco de conversa sobre o tema? Porque hoje a gente fala muito do câncer de próstata. Você não vê assim campanhas ou nada para orientando a pessoa como um câncer de testículo, essas coisas? Na verdade, assim, eu acho que as campanhas também, ela vem para mostrar também, eu acho que o tipo mais comum, né? Comum, né? Comum no homem, né? Então, o câncer de testículo, se não me falha a memória, acho que é a 3ª ou 4ª causa dos tumores urológicos. Né? Não sei se é a 3ª ou a 4ª, não me recordo agora. Então, assim, ele não tem uma frequência tão grande como um tumor de próstata e de bexiga, por exemplo. Então, acho que talvez por isso que não há essas campanhas, né? Mas sempre no consultório a gente procura, né? Quando o paciente procura por outros motivos, um paciente dessa faixa etária, a gente orienta a fazer o autoexame, examina os testículos, né? Muito bem, nós vamos aí ao nosso primeiro intervalo aí e a gente volta já, dando sequência aí no nosso bate-papo. Aí nós vamos falar sobre o câncer de bexiga. Quero que o senhor nos oriente direitinho sobre isso, tá bom? É o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Imagine poder se conectar com alguém que está disposto a te ouvir, sem julgamentos, a qualquer momento que você precisar. No TouchPeace, voluntários treinados estão prontos para conversar com você, sem custos e com total sigilo. Toque na paz. Toque na esperança.
bem, estamos de volta com o nosso Mota com você. Hoje aqui conversando com o Dr. Otávio Berti, falando sobre a saúde masculina, a saúde do homem. Uma preocupação que hoje é um dos cânceres que mais mata, que mais prejudica o homem, é o câncer de próstata. E você já viu, o câncer de testículo também é uma razão preocupante. Você já pode ver por aqui, conforme você pode acompanhar, você mesmo pode fazer o seu autoexame e, se tiver algum problema, procure o seu urologista, tá? Procure o seu urologista da sua confiança, mas não vai deixando para depois, não. O grande problema do brasileiro é que ele vai deixando para depois. Né, doutor? Esse é um problema sério, né? Que o brasileiro tem essa mania de, amanhã eu vou. Pode ser tarde, né? O brasileiro, ele deixa tudo para a última hora, né? E o curioso que você está falando é que, às vezes, o paciente não procura a gente no consultório. Quem procura, né, é a esposa a consulta para o homem, né? É impressionante isso. Na verdade, a mulher ela é muito mais preocupada com a saúde, né? Você pode ver que a mulher ela faz muito mais ginástica, exercício, ela cuida dela mesmo, ela se preocupa com o marido, com os filhos. Então a mulher tem esse cuidado. Ela parece que realmente ela nasceu com aquele dom de mãe mesmo, de realmente de abraçar toda a família ali. Mas olha, a gente que está conversando com você precisa ficar atento, porque não é só câncer de próstata, não é só o câncer do testículo. Nós temos aí também. Doutor, e a questão da bexiga? Como é que fica aí o câncer de bexiga? Quais são os sintomas? Como é que a gente caminha nisso daí? O câncer de bexiga, ele hoje, dentro da nossa especialidade, a segunda maior causa de câncer, depois do câncer de próstata. Né? Ocorre mais ou menos em pacientes mais idosos, 6ª para 7ª década de vida, então depois de 65, 70 anos em média, e tem muita relação, mas muita relação, 50% de chance relacionado ao tabagismo, ao cigarro, né? E outras causas, né? Indústrias químicas, exposição a alguns produtos químicos, indústria de metais, etc. Mas o sintoma principal do câncer de bexiga é sangramento. Para urinar, sangramento. É um sangramento, né? Um sangramento vivo e muitas vezes com coágulos de repetição. Dor também não? O paciente pode sentir sintomas também parecidos com infecção urinária, inclusive é um diagnóstico que a gente tem que diferenciar uma infecção de urina de um câncer de bexiga, lógico, a depender da idade. O paciente ele tem uma irritação na bexiga, então ele pode ter um aumento de frequência urinária, começa a ir toda hora, começa a ter dor para fazer xixi e às vezes até urgência para urinar, às vezes faz até na roupa. Mas, e por isso, dependendo da faixa etária, é bom diferenciar. Pois é, mas o senhor falou em fazer o xixi na roupa aí. O câncer de próstata, ele acaba dando a incontinência urinária também, né? Na verdade, o tratamento do câncer de próstata, ou através de cirurgia ou radioterapia, pode levar o paciente a ficar incontinente, né? Agora, existe uma questão também do inchaço na próstata, que o paciente ele pode ter sintomas de urgência e incontinência relacionado com o aumento da próstata, né? E com o esforço que a bexiga faz por causa desse aumento. E aí, quando você força para urinar, você está provocando a incontinência. É isso? Não, na verdade é o seguinte, quando o paciente, no caso do inchaço da próstata, a bexiga ela começa a trabalhar muito contra uma resistência muito grande de uma próstata comprimindo o canal. Então essa bexiga ela fica cada vez mais hipertrofiada, ela fica mais musculosa. Tem uma hora que ela cansa e ela fica, vamos dizer assim, uma arritmia. Ela pode ter uma arritmia na sua contração e contrair várias vezes e fora da hora e do desejo do paciente. Então ele tem essa incontinência que a gente chama de urgência, é quando contrai repentinamente sem a bexiga estar adequadamente cheia. E ele não consegue controlar. É aí que dá a questão que fala, putz, escapou. Você vê, isso acontece muito com pessoas mais idosas, né? E tem a questão também da idade, uma bexiga mais envelhecida, né? Pode também ter esse problema, não só pela próstata, mas pacientes idosos por uma bexiga mais envelhecida. Começa a ter essa arritmia da bexiga. Doutor, mas a questão do câncer aí da bexiga, como é que a pessoa faz aí o tratamento, a cirurgia, essas coisas, como é que faz? Como é que é feito isso?
Feito o diagnóstico, né, a gente propõe uma biópsia desse tumor, né, em que você faz uma endoscopia, igual uma endoscopia do trato digestivo, né, uma endoscopia, você faz uma endoscopia especificamente ali da bexiga. Você olha inteiramente dentro da bexiga, você vê o tumor, você retira totalmente o tumor, se for possível, lógico, e manda para a biópsia. Agora, às vezes a própria raspagem ali, que a gente chama de RTU, já é o suficiente para fazer o tratamento inicial do paciente. Agora, um tratamento complementar como uma quimioterapia ou uma cirurgia mais radical vai depender de vários fatores, como a agressividade do tumor, o grau de invasividade desse tumor, né? E se ele está recidivando, voltando várias vezes, porque a gente faz um acompanhamento depois para ver se voltou, né? Então essa raspagem, de repente, até resolve. Essa aí é a vantagem de procurar mais cedo, é isso? Exatamente. Se você descobrir no início um câncer de bexiga, né, que é o intuito de qualquer tipo de câncer, você com a simples raspagem, você já resolveu o problema do paciente. Depois você vai fazer um controle, né? Você evita a progressão da doença. Aí né? você vem com uma medicação que ajuda a controlar, até ela voltar à atividade normal, ou tem algum exercício que você pode fazer? Não, isso vai depender muito. Quando você retira o câncer da bexiga, o tumorzinho, você manda para o médico patologista e ele vai te falar se esse tumor ele tem muita agressividade ou não, ou se ele já está invadindo algumas estruturas ali dentro da bexiga ou não, como musculatura ou gordura. A depender disso, você pode fazer absolutamente nada, só acompanhar com exames de endoscopia de 6 em 6 meses, por exemplo. E se o tumor tiver um pouquinho, querendo invadir um pouquinho mais, você pode fazer a quimioterapia com BCG, aquela mesma vacina que a gente toma, mas é outro tipo de BCG especificamente para evitar a recidiva, ou até uma cirurgia mais radical, que é a retirada total da bexiga, em casos em que o tumor está mais profundo. E no caso da retirada, como é que faz? Usa uma bolsa. A bolsa? O paciente usa uma bolsinha, né, no abdômen, a gente liga o canal urinário com um pedaço de intestino e coloca aqui pela pele. Então o paciente urina por uma bolsinha, por exemplo. E tem casos, pacientes mais jovens, você pode confeccionar uma nova bexiga para ele com o intestino mesmo. Existem técnicas para fazer isso. Tem técnica hoje para você recuperar. Exatamente. Muito bem. Hoje nós estamos aqui batendo esse papo, você está vendo, importante. Você precisa realmente se preocupar. Você vê que a mulher ela é muito cuidadosa com ela. Ela faz outra. A mulher sofre muito mais. Ela começa a ir no ginecologista. Hoje, com a situação que está hoje, do amadurecimento das meninas tão cedo, a partir dos 10 anos já está no ginecologista. Os homens, praticamente a partir dos 40. É só você tomar cuidado, acompanhar, não ter aquela preocupação de você se conhecer, você tomar os cuidados com você e você realmente procurar um especialista, mesmo que você não tenha nada. Deu 40 anos, vamos lá. Fique tranquilo, você faz o PSA, você não precisa ficar com medo do toque, não. Primeiro que também não mata nada, tá? Mas você faz o PSA, pelo PSA ele vai saber se tem necessidade ou não. Então procure, que é importante, tá? Doutor, mas nós vamos aqui. Quando você faz a cirurgia do câncer de próstata, você tirou a próstata, vem aí a questão da infertilidade. Existe aí, provavelmente os casos mais antigos, falava muito da infertilidade. A infertilidade, ela dá só por causa da cirurgia ou por causa da quimioterapia? No caso do câncer de próstata, a infertilidade se dá porque você está tirando todo o tecido reprodutor, praticamente. Né? Só ficam os testículos. Então, você liga ali aonde o testículo produz o espermatozoide, ele sai para um canalzinho e esse canalzinho chega até a próstata. Então, você não tem mais comunicação desse canalzinho com o canal da urina. Aí você, quando faz a ejaculação... Você tirou a próstata, o paciente já está infértil. Mas se você tem a ejaculação e não tem o canal, como é que você faz? O paciente ele não ejacula mais. Não ejacula mais. Não ejacula porque você tirou toda a fonte de líquido dele, praticamente. Mais de 95%, que seria as vesículas seminais que ficam atrás da próstata e o próprio líquido produzido pela próstata. Ele tem o e não prazer, tem mais a comunicação. Tem a sensibilidade, mas não tem a... Ele sente orgasmo, mas um orgasmo que a gente fala orgasmo seco. Ele sente o prazer, mas não sai nada.
Não sai nada. Não sai Então, nada. essa é uma preocupação que você deve ter, viu? Porque quando você tem a cirurgia da próstata, que você retira, é isso que vai acontecer com você. Por isso, tomar cuidado. Tomar cuidado, se preocupar, se cuidar, tá? Você realmente sente o prazer. Essa é uma situação que eu tenho, que eu passo por isso, tá? Mas eu, no início, até fiquei assim, um pouco assustado, porque eu não sabia disso. Aí, quando eu fui, peraí, mas não sai nada? Aí liguei preocupado para o médico, né? Aí ele falou, não, agora se você não tem mais isso. Ele fica preocupado que não é normal, tal. Aí, até você criar uma cabeça de novo, você fica uma preocupação muito grande. Então, esse é um cuidado que você deve tomar para você, no caso de você se cuidar. Você se cuidando, você está livre de todos esses problemas. Você vê que nós estamos falando aqui do câncer de próstata, do câncer de testículo, do câncer do urinário, bexiga. Oi? O renal. Fala para nós, então, como é que fica a situação. Hoje em dia também a gente tem diagnosticado muitos casos, né, de nódulos renais, porque o paciente ele faz exame hoje, qualquer médico você vai hoje praticamente pede um exame de imagem, né, um ultrassom, uma tomografia, e ocorre que você acha, né, em alguns casos, você sem querer você acha um nódulozinho no rim ali, né? A gente chama disso incidentaloma, que é, achou por incidente, né? Um tumor. Então, esse incidentaloma hoje é uma causa frequente também de procura de pacientes no consultório. E tumor renal é cirúrgico, você tem que operar. Né? Tem que operar porque praticamente é um único tratamento. Existe quimioterapia, mas a quimioterapia é mais para dar uma qualidade de vida, um prolongamento da vida do paciente, alguns tipos de quimioterápico. Mas a cirurgia é que vai resolver o problema, vai curar o paciente. Vai resolver definitivo. Exatamente. Tá. Doutor, mas a pessoa, quando ela, por exemplo, tem um sistema de vida que não gosta de fazer exercício, que fuma, que bebe, isso pode prejudicar muito a saúde do homem, né? Na questão da questão da próstata, da questão do câncer aí, ou seja, o senhor já falou aqui da bexiga, do testículo. O tabagismo, por exemplo, olha os males que o tabagismo faz vou falar na urologia, né? Pode ser uma das principais causas de impotência sexual, porque lesa a artéria, né, peniana, que leva o sangue, que provoca ereção. Então, o tabagismo ele pode ser maléfico na questão sexual do paciente. Ele pode estar associado, sim, com um câncer de próstata, um câncer de bexiga e um câncer de rim. Então, aumenta o risco, na verdade, de qualquer tipo de câncer. Sem falar câncer de pulmão, que a gente já sabe, né? Então, o tabagismo, ele faz, na nossa área urológica, tem muitas repercussões, assim, vamos dizer, por várias doenças, né? Além também de alterar a qualidade dos espermatozoides, pode dificultar a fertilidade do paciente. Você percebeu? Você troca um cigarrinho e joga o seu cigarrão fora? Então você tem que ficar esperto aí, porque o tabagismo provoca a impotência sexual, pode te dar problemas não só de pulmão. É que a gente vê muito falar do câncer de pulmão para quem fuma, né, doutor? A gente não vê muita ligação assim com a urologia, né? Mas então o cigarro, o tabagismo é um veneno para tudo, né? O cigarro, a gente já tem hoje muita consciência do que o cigarro pode fazer, né? Até atrás do cigarro tem, né? Aquelas fotinhas, né? Infarto, câncer de pulmão, né? Tem até um curioso na área de tem uma fotinha de um homem, né, desapontado na beira da cama, né, que é disfunção erétil. Então, eu acho legal essas publicidades que tem, essas leis que fizeram na venda de cigarros, né, para poder tentar educar a população. E eu falo, eu sou ex-fumante. Eu sou médico, mas sou humano também. Eu sou ex-fumante também, graças a Deus. Faz 3 anos aí que eu me livrei desse mal aí, graças a Belinha. Bom, hein? Que bom, graças a Belinha. Eu fumei um dia só na minha vida. Eu antes trabalhava na lavoura, muito novo, né? Achava bonito os outros fumar, né? Aí eu comprei um maço de cigarro, eu não lembro se foi Continental, se foi Quente, porque tinha um cigarro de sem filtro. E aí eu fumei esse maço de cigarro das 5 da manhã, que eu trabalhava no pau de arara, né? Apanhando algodão, essas coisas, né?
E aí ele fumou massa inteirinha até as 9 da manhã. E eu sempre fui raquítico, não sou esse cara bonitão que eu sou hoje, né? Eu era raquítico, pequenininho, miúdo mesmo, e aquilo me fez um mal tanto. Nossa, vomitei tanto, foi tanta coisa assim, que eu não precisei que meu pai descobrisse e mandasse comer o cigarro, porque antigamente fazia isso, né? Então, eu nunca mais fumei na minha vida, foi um dia só, eu mesmo me castiguei. Então, desse mal eu estou livre. E a bebida, como é que é a bebida com relação à urologia? A bebida em excesso, né, principalmente pacientes alcoólatras, pode levar à questão de infertilidade, pode levar também à impotência sexual, tá? Doutor, não vamos poder fazer nada, então? Não pode beber nem fumar, né? Ai, meu Deus do céu, que vida sem graça! Com moderação, sempre com moderação. Tudo com moderação pode, né, doutor? Pode, com moderação pode. Né? Porque, vou dizer uma coisa, hoje você vai numa festa, bebidinha está lá. Você vai num jogo de futebol, bebidinha está lá. Você vai no aniversário, está lá. Então, ou seja, você tem apenas que ter consciência, né? Usar tudo moderadamente. Além de fazer ela moderada, você ainda precisa ter o cuidado de estar sempre procurando um especialista. Isso não é só a urologia, é todo na saúde de um modo geral, né? Mas a urologia, a gente viu aqui que ela tem uma série de problemas. Tem mais algum câncer aí, alguma coisa que afeta, doutor? Que a gente não fale tanto? Eu acho que principalmente, assim, a gente abordou os principais tipos de câncer na área urológica, né? Que é próstata, o primeiro, bexiga, aí tem rim e testículo, né? Agora, existe também não é muito frequente, mas existe também os nódulos de adrenal também, né? Que é uma glândulazinha. Pesa 4 gramas, parece um triângulozinho, um chapeuzinho, fica em cima do rim. E ela é responsável pela produção de alguns hormônios, como o cortisol, o hormônio do estresse, né? Então, existem alguns nódulos também nessas glândulas adrenal que a gente também pode indicar um tratamento, né? Um tratamento pode ser cirúrgico ou um acompanhamento. Vai depender muito do tamanho desses tumores. Mas é muito pouco frequente, muito pouco frequente. Então, assim, eu acho que isso aí é achado de exame também. Então, sempre que tem esse tipo de problema, o paciente é encaminhado para nós e a gente avalia no consultório, né? Doutor, agora vamos trazer tudo isso aí para São José dos Campos. Como é que o senhor vê hoje a saúde de São José relacionada aí à urologia? Eu acho que a urologia em São José, eu acho que a gente está plenamente com profissionais muito capacitados. Nós temos vários grupos de urologia aqui em São José, atuando principalmente ali no hospital, ali próximo à Esplanada ali. Pode falar, o hospital Vivale, né? Vivale. E a gente tem uma estrutura hospitalar muito boa. A Santa Casa está em expansão agora, está fazendo um trabalho fantástico. O Danilo Stanzani está fazendo um trabalho fantástico ali, ampliou o centro cirúrgico, aumentou a demanda de cirurgia. A saúde privada está indo muito bem. Em relação à saúde pública, é que eu não atuo, eu não posso falar muito pela saúde pública porque eu não atuo mais. A saúde pública está deixando muito a desejar, inclusive. Eu tive um caso essa semana, que a pessoa me ligou, ele levanta 8 vezes à noite para ir ao banheiro, tá? Para ir ao banheiro, e não consegue marcar uma avaliação mais precisa. Então, ou seja, essa demora pode levar aí uma complicação. A demora, né, de uma doença urológica pode levar a várias repercussões, né? Pode ser um câncer, por exemplo, pode ser um inchaço na próstata. Realmente, saúde pública não é só em São José, acho que em grande parte do Brasil, eu vejo a região de Taubaté também, onde eu tenho consultório também, a gente vê lá uma grande demora dos pacientes ter acesso de fato ali, que é na resolução do problema. O paciente às vezes não consegue sair do posto de saúde, ele demora para chegar no especialista. Depois que ele é avaliado pelo especialista, é que vai dar o encaminhamento. Então está uma dificuldade nesse fluxo aí, na região toda, né? Isso aí precisaria ter, então, os investimentos voltados à área da saúde, mais a saúde de base ali dentro da sua comunidade, ter ali o clínico que vai... Tudo tem que passar pela mão do clínico, depois que o clínico encaminha. Então, precisaria ter aí um corpo clínico muito maior para poder atender rapidamente, né? Eu acho que esse é um defeito
é um problema que a cidade de São José enfrenta, pelo problema até de ser uma cidade, uma das cidades mais ricas do Brasil, com a renda per capita muito boa, né? Você pega hoje o orçamento do São José, é 4 bi. Então, nós temos condições aí de dar uma saúde melhor para a nossa população. Então, precisa o quê? De um investimento ali, principalmente na clínica geral, no clínico, para ele poder fazer o encaminhamento. Aí, naturalmente, que cada segmento vai ter lá o seu especialista. E é só fazer, encaminhar, cuidar e tratar. Tomar muito cuidado, porque a prefeitura ela faz muito isso. Manda fazer os exames e aí perde os exames e não dá retorno. Então, hoje tem muito isso. Você acaba jogando fora o dinheiro público e não resolve, sofre o cidadão, sofre a família e a saúde não melhora justamente por quê? Por falta desse cuidado de poder pegar. Quem passou pelo médico tem que ter uma sequência, tem que ter um tratamento contínuo para poder chegar até o final. Porque senão você está jogando dinheiro na lata do lixo. Doutor, pelo que nós vimos aqui, nós hoje procuramos dar orientação para as pessoas de casa, né? Estamos chegando aí no finalzinho já do nosso programa. Nós passamos uma orientação aí, alguma coisa que o senhor queira complementar, que nós não falamos aí, para a gente poder deixar os nossos telespectadores assim, bem orientados o que fazer, o que procurar? Não, eu acho que a gente abordou todos os temas aqui, e é uma mensagem que eu queria deixar, eu sempre deixo quando eu participo assim, das entrevistas, é que homens, principalmente homens a partir de 45 anos, procura o seu urologista de confiança para fazer os exames de rotina, porque isso pode salvar a tua vida. Então, eu acho que é deixar essa mensagem aí, e eu quero agradecer pelo convite. Tá? Doutor, na verdade, nós é que agradecemos a sua presença aqui hoje. Para nós é muito importante a gente discutir, inclusive como pré-candidato a vereador, são temas que a gente quer levar adiante essa discussão. Saúde do homem, o autismo, a segurança, a saúde de um modo geral, são coisas que a gente precisa. Estrutura e equipamento para as pessoas da melhor idade poder se utilizar, ocupar inclusive o seu tempo, como são as casas dos idosos, mais casa dos idosos de São José. A cidade nossa é muito grande, então esse tipo de equipamento precisa de uma coisa. Então são bandeiras que, como pré-candidato, eu tenho defendido, e uma dessas bandeiras eu quero fazer a defesa aí da saúde do homem, porque a gente vê muita campanha da mulher, do câncer de mama, e o homem, muitas vezes, ele não tem esse cuidado. Então, precisa chamar a atenção dele para que ele procure o urologista. Então, gente, esse foi o nosso objetivo hoje, chamar a atenção para você aí, que você deve cuidar de você deve gostar de você precisa se amar, você precisa amar a sua família para você poder ter uma vida longa aí, tá bom? Rose Mota com você, fica por aqui hoje, a gente retorna aí a semana que vem com mais um convidado batendo um papo sobre um dos temas que nós queremos fazer a defesa como pré-candidato a vereador de São José dos Campos. Mota com você, volta a semana que vem. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.